A gente conversa agora com o vice-presidente da CPI da pandemia, o senador Randolph Rodrigues, que faz a gentileza, depois de um dia tão longo, tá aqui com a gente para conversar, mas eu digo que foi um dia longo e absolutamente importante, divisor de águas. Por isso, senador, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem? Lhe ouço bem, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores da CNN. Como você disse, um dia longo, cansativo para o corpo e muito cansativo para o espírito. Sem O dúvida. depoimento de hoje foi o mais estarrecedor que eu ouvi, não nessa comissão parlamentar de inquérito, mas em todas as comissões parlamentares de inquérito, aliás, em toda a minha trajetória na política. O depoimento de hoje foi muito forte, muito forte. Sim. Eu estava vendo o reprise aí que você estava apresentando e continuava a me impactar. Eu não sei das falas da doutora Bruna o que mais impactou. Essas que vocês reproduziram ou coisas do tipo óbito também alta, dito por médicos, ou coisas do tipo pacientes que estavam com Covid circulavam junto com pacientes cardíacos. Enfim, é o depoimento mais aterrorizante que eu já ouvi. Sim, senador, os detalhes ali revelam não só a crueldade, que foi o que me chamou a atenção, acompanhei tudo desde o minuto 1 até o fim, mas também uma novidade, e acredito que essa novidade, ela precisa ser mais apurada, mais bem apurada. Nós sabemos que a CPI está chegando no fim, né? Mas a questão do que seria o tal pacto, então, pró-cloroquina ou kit Covid, chamem como quiser, envolvendo o gabinete paralelo que batia também, isso foi novidade para mim e acredito que para os senhores também, no Ministério da Economia. Tanto que o senhor ali durante a sessão disse que seria necessário ouvir ou o ministro Paulo Guedes, o próprio ministro da Economia, ou o número 2 do Ministério da Economia. Queria ouvir o senhor sobre essa revelação que também veio através da advogada desses 2 médicos que trabalharam para a Prevent Senior. Senador. Mona Lisa, o depoimento da doutora Bruna traz 2 consequências que a CPI tem que perseguir. Uma é a necessidade de ouvirmos o Ministério da Economia. Já havia elementos para trazer o ministro, ou o ministro ou o secretário de Política Econômica. Eu preferia que o próprio ministro viesse, mas aqui se a maioria dos colegas ponderarem que o secretário de Política Econômica pode dar as respostas em nome do Ministério. O que está claro, o que nós já desconfiávamos, e é por isso que temos requerimento já aprovado de convocação para a presença do secretário de Política Econômica na CPI, é que o Ministério da Economia tinha feito parte da engrenagem que negligenciou o combate à pandemia no país. O depoimento hoje da doutora Bruna traz uma peça que encaixa com as desconfianças que tínhamos, de que, de fato, havia uma coordenação da qual o comando era a economia, que dizia o seguinte: nós não teria que temer o vírus. O próprio presidente da República reverbera isso. Tinha que lançar as pessoas com o vírus para que a economia não paralisasse. E a consequência disso é que a solução para enfrentar o vírus seria a cloroquina, o tratamento que não tem eficácia. E a Prevent Senior foi tratado como uma espécie de laboratório do enfrentamento da pandemia por cloroquina. A Prevent Senior era o laboratório do gabinete paralelo, Mona Lisa. Era o laboratório que legitimava, era o exemplo de sucesso. Esse exemplo macabro que nós vimos isso hoje, que não exageradamente foi comparado às piores experiências que já se teve na humanidade, não à toa que me parece que a consígnia que eles utilizavam veja os elementos que assemelham às piores experiências humanas. A consígnia era lealdade e obediência, a mesma da SS. O princípio do funcionamento, parte dos atores atuava como guardiões. Tinha até hino para os guardiões. Então, todos os elementos nos levam ao pior tipo de referência que podemos ter na história. E
o dado que foi trazido que a doutora Bruna trouxe à CPI foi essa participação do Ministério da Economia e a necessidade que nós temos também de convocar o presidente da Agência Nacional de Saúde Complementar, que fiscaliza a ANS, que não deu nenhum tipo de satisfação e nenhuma investigação concreta sobre o que estava em curso. Esses dois depoimentos passam a ser imperiosos e necessários para termos uma comissão parlamentar de inquérito. Sim, ouvindo o senhor, tenho a sensação de um déjà vu, né? Porque a gente trouxe aqui a manifestação na apuração do Caio Junqueira recentemente do ministro Mandetta, então, naquele auge ali, falando exatamente isso, como é que podia, se eu posso errar aqui nos números, fique à vontade de me corrigir, senador, é muita informação na cabeça, mas vamos lá. São Paulo, o estado de São Paulo estava com 135 mortes, se não me engano, e mais de 80 só na rede Prevent Senior. E o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falava exatamente isso, que tinha que pedir informações da agência para entender como é que podia ter tanta gente morrendo ali e nada acontecendo em termos de fiscalização, de vigilância. Nós ouvimos isso lá atrás e parece que nada aconteceu, né, senador? Mona Lisa, o que a doutora Bruna traz no seu depoimento é que é uma suspeita que nós já tínhamos na CPI que foi concretizado. Na verdade, o ministro Mandetta foi demitido há muito tempo. Ele não foi demitido naquele mês de abril, ali foi a formalização. Desde antes, quem na verdade executava a política do Ministério da Saúde era esse dito gabinete paralelo. E repito, a Prevent Senior era o seu laboratório, era o laboratório para a eficácia dos experimentos do gabinete paralelo. Chamou a atenção, Mona Lisa, uma pergunta que fizemos à doutora Bruna sobre se ela tinha conhecimento de alguma fiscalização que tinha ocorrido. Nós temos a informação na CPI que no mês de março de 2020 foi feita uma autuação pela Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, à Prevent Senior, pedindo para que a Secretaria de Saúde paulista interviesse junto o funcionamento dos hospitais da Prevent Senior. Essa é a informação que nós necessitamos na CPI, que aprovamos, ato contínuo ao depoimento da doutora Bruna, o requerimento para isso. Saber quais as providências foram tomadas a partir desse auto de infração que ocorreu em março do ano passado por parte da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo. Senador, claro, o nosso time todo quer participar da entrevista, chamar agora o Caio Junqueira. Caio, boa noite, bem-vindo. Chega também na conversa, Caio. Boa noite, senador. Senador, boa noite, Caio. Justamente nesse encalço aí do que o senhor vinha dizendo, o senhor cita a Agência Nacional de Saúde Suplementar, evidentemente, vocês já fizeram o requerimento, mas eu tenho uma grande curiosidade, que é por que nesse período todo esse assunto ficou escondido, né? Foi preciso uma advogada, corajosa advogada aqui de Guarulhos, né? Próximo aqui a São Paulo, Grande São Paulo praticamente, ter que fazer uma denúncia quase já, se Deus quiser, no final da pandemia, na reta final da pandemia, para que tudo isso viesse à tona, né? E aqui eu coloco, quando o senhor diz o pedido de intervenção foi feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e se não seria o caso aí também, se o senhor não vê uma eventual necessidade de esclarecimentos do governo de São Paulo, porque a Prevent Senior, os hospitais estão em São Paulo e, portanto, sujeitos à alçada paulista, né, da vigilância sanitária do estado de São Paulo. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Perfeitamente, Caio. E até em decorrência disso que aprovamos o requerimento no âmbito do depoimento da doutora Bruna para que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo repasse para a Comissão Parlamentar de Inquérito as informações sobre esse auto de infração que ocorreu sobre a Prevent Senior, datado de 18 de março, é importante, Caio, essa data, 18 de março do ano passado, 18 de março de 2020. Salvo melhor juízo deste auto de infração, houve um pedido de intervenção por parte da Secretaria de Saúde de São Paulo. Essa informação é necessária vir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Se de fato houve esse pedido,
se foi tomada alguma providência e se não foi tomada nenhuma providência, por que não foi tomada nenhum tipo de providência. Os requerimentos de informações sobre isso, nós aprovamos, inclusive, no transcurso do depoimento da doutora Bruna. Eu chamo a atenção que, inclusive, vários requerimentos no curso do depoimento da doutora Bruna nós aprovamos. Estes de compartilhamento de informações do município de São Paulo sobre o auto de infração, de informações da Secretaria de Saúde de São Paulo sobre quais providências foram tomadas e, complementarmente a esse, da Prevent Senho, sobre os prontuários e os formulários de internação de pacientes com Covid entre março de 2020 e setembro de 2021. Essas últimas informações nós aguardaremos que a Prevent Senho encaminhe para a Comissão Parlamentar de Inquérito até mais tardar quinta ou sexta-feira dessa semana. Senador, só mais uma coisinha. E os conselhos de medicina, né? Conselho Federal de Medicina, ele é desde 2019, isso aí não é segredo para ninguém, muito alinhado, vamos dizer assim, ao bolsonarismo, ao Palácio do Planalto. E parece que a próxima chapa também, pelo que eu tenho de informação, também segue nessa toada. E foi aquela resolução, hoje foi citada, inclusive, por vocês ali, aquela resolução que eximiu de responsabilidade, de culpa, né? Acho que é isso, o médico que receitasse esse kit Covid, a cloroquina. De que maneira vocês estavam calados até agora? De que maneira vocês estão tratando a questão médica, né? O Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Medicina Paulista? Foi entre também os requerimentos aprovados, Caio, no curso também do depoimento da doutora Bruna, foi aprovado o requerimento de autoria do senador Rogério Carvalho, que é médico, para, em primeiro lugar, que essa resolução seja revista. Em segundo lugar, quais foram os procedimentos que foram adotados à luz dessas informações, à luz desses acontecimentos, tanto pelo Conselho Regional de Medicina Paulista, quanto pelo Conselho Federal de Medicina. Se existia alguma suspeita sobre a atuação desses conselhos, o depoimento da doutora Bruna é esclarecedor e traz elementos novos. Na verdade, eu considero no mínimo necessário, de fato, nós temos agora limite de tempo para a CPI continuar funcionando, não é, Caio? Nós temos até final de outubro, início de novembro. Mas, no mínimo, é necessário que a Agência Nacional de Saúde Complementar compareça a essa CPI. A Agência Nacional de Saúde Complementar é quem tinha a obrigação de fiscalizar instituições como a Prevent Senho. Nós não temos informação do que foi feito nesse curso. Caio, você coloca algo muito importante e muito grave ao mesmo tempo. Se não fosse a coragem da doutora Bruna e dos médicos que ela representa, trazerem isso para essa comissão parlamentar de inquérito, e se não fosse a existência dessa comissão parlamentar de inquérito, com a visibilidade que ela tem, com a publicidade que ela tem, inclusive a partir dos trabalhos que emissoras como a CNN desempenham neste momento, se não fosse isso, o Brasil não sabia. O Brasil não sabia desse ato estarrecedor que nós assistimos no dia de hoje. Então, a partir do que o depoimento de hoje não pode passar sem consequências. É o mínimo, hoje, é o mínimo que nós podemos fazer em homenagem às vítimas, em homenagem àqueles que foram utilizados como cobaias. Não há outro termo para isso. O mínimo que nós podemos fazer é buscar de todas as formas justiça e responsabilização dos culpados por essa tragédia. Sem dúvida, senador, e me permita complementar, em respeito também aos milhares, de associados, pessoas que pagam com a maior dificuldade um plano de saúde num momento tão especial da vida, que é a velhice. Grande parte ali dos associados são pessoas com, em média, 68 anos. Não é possível que não haja uma explicação, uma satisfação de todas as autoridades, Esperamos isso da CPI, do Ministério Público, dos conselhos responsáveis, enfim, de todos os locais, porque as respostas têm que ser dadas, como o senhor disse, então, aos familiares das vítimas que infelizmente faleceram e aos milhares que estão ali pagando um plano de saúde que está cuidando do futuro deles. Depois de tudo que foi revelado hoje, é no mínimo delicado o futuro para essas pessoas, para não dizer incerto. Senador, vou pedir a gentileza de continuar aqui com a gente, porque agora a pergunta é da Renata Agostini. E acrescenta a ponderação sua, em homenagem também aos usuários deste plano de saúde.
Obrigada, senador. Renata Agostini, minha querida, boa noite, bem-vinda nessa edição. Chega na conversa também, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite, senador. Boa noite, o senhor Renata. falava agora sobre as providências que a CPI já está tomando para pedir, inclusive, né, que autoridades entrem na questão da responsabilização, averiguar omissões e ainda o efeito de depoimento sobre os trabalhos internos da própria CPI. Queria entender, há algo que a CPI possa provocar ou estimular para que haja uma segurança, aproveitando que você e Mona falavam agora dos atuais usuários desse plano, que é um plano verticalizado, portanto, que oferece diretamente o tratamento de saúde, para garantir que essas práticas elas não estejam ocorrendo nesse momento, ou seja, da proteção de quem está lá hoje, e o quanto o depoimento de hoje vai influenciar a lista de indiciados, já que a gente já está olhando ali para o desfecho da CPI. Renata, eu acho que tem duas consequências. A primeira, nós hoje estamos conscientes que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito não deverá ser entregue somente ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público Federal, eventualmente, se tiver crime de responsabilidade, ao Presidente da Câmara dos Deputados. Além dessas autoridades, nós teremos também que entregar a coletânea do material recebido nessa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso Prevent Senior ao Ministério Público Estadual de São Paulo e compartilhar essas informações com a força-tarefa que já está montada no âmbito do Ministério Público Paulista. As consequências de imediato é ouvir o quanto antes o representante, o presidente da Agência Nacional de Saúde Complementar, para ter duas providências. A primeira das providências, averiguar o que foi tomado, quais as iniciativas que a ANS teve em relação a este grave caso. E se não teve, por que não tomou nenhum tipo de providência? Junto a isso, também para que a Agência Nacional de Saúde Complementar dê a segurança devida aos usuários desse plano de saúde, de acionar o plano de saúde. 2, de mudar de plano de saúde, se assim quiser, sem custos, sem ser penalizado. 3, e o que eu considero mais importante, que esse tipo de procedimento não tenha mais continuidade no âmbito não somente desse plano de saúde, como de quaisquer outro plano de saúde. Sem dúvida, senador, ressalva muito bem feita aí no gancho da pergunta da Renata, porque nesse momento são tantas dúvidas e apreensões, né? As pessoas precisam, sem dúvida, como eu disse agora há pouquinho, de resposta. O Leandro Rezende, o nosso comentarista também direto do Rio de Janeiro, claro, participa da entrevista. Leandro, boa noite, bem-vindo. Chega também nessa conversa tão proveitosa. Oi, Mona, obrigado. Senador Randolfo Rodrigues, obrigado também por estar conversando com a gente aqui no Expresso. Eu agradeço, Leandro. Hoje na CPI, senador, foi até o senador Humberto Costa que mencionou documentos que a comissão já recebeu da ação de outros planos de saúde que também teriam obrigado os seus médicos a receitar remédios do kit Covid. Queria te perguntar qual é a disposição que a CPI ainda tem para mirar sobre outros operadores, outras empresas, outros planos de saúde que também possam ter cometido os mesmos crimes que estão sendo apurados da Prevent Senior, senador? Leandro, a disposição é total. O que parece-me que nos falta a esta altura é o tempo, né? Porque, veja, nós temos uma teia de enredos ainda para fechar. O caso da Precisa, por exemplo, nós já fechamos. Mas o caso da Prevent Senior, nós temos que ver quais são as providências consequentes que nós temos que tomar. Existe também uma outra circunstância que é necessário depoimento na CPI, que é para fechar o caso relativo à VTC-Log, que é um outro caso da área de corrupção, de combate à corrupção que a CPI abriu, que tem que ser fechado com a investigação em relação à atuação desta empresa. Nós temos a disposição total, Leandro, eu não sei se nós teremos tempo, pelas poucas semanas que restam. E veja, eu sou daqueles que não advogo mais marcar a data de encerramento da CPI. Sim. A última vez que eu estive aqui no Expresso CNN marcando data, surgiu o caso Prevent Senior. Então, eu tenho utilizado, Leandro e Mona Lisa, a seguinte máxima: enquanto tiver bambu, vai ter que ter flecha, né? Então, outras situações iguais, essa do plano de saúde, nós vamos, se vierem à CPI, nós vamos avançar nas investigações. Se não tivermos tempo de recolhermos depoimento, nós vamos encaminhar as informações para o Ministério Público correspondente, onde esse plano de saúde tem sede.
No caso específico da Prevent Sem e dos outros planos de saúde, também é fundamental o depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Complementar, para botar esse povo para trabalhar, né? Para botar esse povo para pegar no serviço, para perguntar para eles por que não fizeram nada até agora. Porque foi necessário uma comissão parlamentar de inquérito para dar luz a um escândalo dessa natureza. Onde é que eles estavam? Estavam de férias? Estavam em Marte? Estavam em outro país? Por que eles não fiscalizaram coisas estarrecedoras como essa? Então, eu acredito que parte dessa lacuna se resolve ouvindo o presidente da Agência Nacional de Saúde Complementar, que até agora, pelas informações que temos, foi completamente omisso a esta carnificina. Me desculpe o termo, mas não tem outra dominação que estava em curso. Não somente nesse plano de saúde, mas provavelmente também no âmbito de outros planos de saúde. A realidade é difícil demais, mas é exatamente essa palavra, senador. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, muito obrigada, senador, pela gentileza de, depois desse dia então tão intenso, ainda separar uma meia hora aqui para conversar com a gente. Bom trabalho e até uma próxima, senador.